Tá em quarto. Tá? Tá em quarto, eu baixo. Reflexões, louvores, entrevistas, ecos do Calvário, anunciando a palavra de Deus e a volta de Jesus. Apresentação, Pastor José Ivan. Tá indo, tá indo. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta noite é com muito prazer e alegria que eu cumprimento os nossos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 em diante. Nos diz a gloriosa palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Bendito seja o nome de Jesus. E vamos orar, falar com o nosso Deus, suplicando a sua bênção, a sua graça, que nos impulsione a falarmos a palavra de Deus de forma objetiva e ungida pelo Espírito Santo. Vamos orar com o nosso irmão Kélio, e Deus há de nos abençoar grandemente. Irmão Kélio. Glória a Deus.
Aleluia. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Santo de Israel. Obrigado, Jesus amado de misericórdia, por essa edição do programa Ecos do Calvário, desse dia 4 de novembro de 2025. Pois é, já estamos chegando no final do ano. Louvado seja o teu maravilhoso nome, porque o fôlego de vida está em nós, para louvarmos, para glorificarmos e bendizermos a ti, Jesus amado, pelos gloriosos livramentos no qual o Senhor tem nos concedido. A tua bênção maravilhosa, não só escondida daquilo que poderíamos ter passado, mas presente, Jesus amado de misericórdia, a olhos vistos para a tua honra e para a tua glória. Dada a tua bênção, tua graça, tua força, que o teu divino Espírito Santo possa nos usar maravilhosamente para anunciarmos a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, ajude, guarde e proteja. É o que lhe pedimos, Senhor, e lhe agradecemos, Pai, desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. 20h08 na Grande Jurema, programa Ecos do Calvário. Quero nesta oportunidade abraçar a minha esposa, a Neice, meus filhos Joel, Raquel e Jonatas, meu netinho Davi. Deus os abençoe gloriosamente. E vamos de louvor exaltar o nome de Jesus. Ouviremos Grupo Logos, expressão de louvor. Glória a Deus. Vai tocar a via da rádio, tá? 92,1. Aleluia. 20h14. Eu quero cumprimentar e orar daqui a instante pelos nossos colaboradores do programa Ecos do Calvário. Quero nesta noite cumprimentar o nosso querido pastor Erivelto Júnior, grande abraço, servo de Deus. Pastor Messinho, vereador de Calcaia também, forte abraço, Deus abençoe. Pastor Fernando Gonçalves, lá do Encontro das Praias, um grande abraço, este servo de Deus. O nosso querido pastor Anísio, lá no interior do estado. Nosso irmão Sansão, que tem um comércio que vende alimentos, almoço, espetacular. Nossa irmã Conceição, grande serva de Deus, mãe do nosso querido companheiro irmão Quélio. Pastor Natanael, um fortíssimo abraço. O evangelista Hugo Pontes também, um abraço. Pastor Flávio Oderaldo, lá da Jandeiguaba, no Capuão, um forte abraço. Presbítero Messias, um abraço. Deus abençoe você e toda a sua família. O nosso irmão Misael, grande cabeleireiro lá em Calcaia. O nosso querido pastor Adailton, servo do Senhor. Irmão Chofre, grande profissional da área da construção. Pastor Osiel, lá do Bom Princípio, um abraço, Deus te abençoe. E o nosso pastor e deputado federal, doutor Jaziel, Deus abençoe grandemente a ele, a doutora Silvana, que são esses servos do Senhor que trabalham com muita honestidade e são dois servos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quero abraçar também o nosso querido irmão Tony, lá no Cambeba, faz parte do grupo de oração, a nossa irmã Viviane, a Karine, a Suziane, a Valéria, quem mais? A Patrícia, o Jota também lá, enfim, o irmão João, todos os que fazem o grupo de oração Israel. Estive pregando lá hoje e Deus derramou abundantes bênçãos em nossas vidas. Deus os abençoe grandemente e muito obrigado pela honrosa sintonia de preferência. Vamos ouvir agora o nosso pastor Erivelto, né? Nosso pastor presidente, um grande abraço para ele, para toda a sua família. Ouviremos agora o cantor Eliezer Cândido e a belíssima música Preciso de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, somos derrotados, fracassados. Sem Jesus, somos como peixe fora da água. Ouçamos agora Eliezer Cândido. Vai lá, Cacá. 20h21. Quero abraçar também minha cunhada, a irmã Naizinha, lá no Planalto Calcaia. Um abraço para ela, para os seus filhos.
e agradecer pela honrosa audiência. Também lá em São Paulo, a nossa irmã Nereide, minha cunhada, lá em São Paulo. Deus abençoe a todos, seu esposo Exupério. Deus derrame sobre eles bênçãos dos céus. Vamos ouvir nesta oportunidade uma rápida reflexão do irmão Kelly, porque já vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. Irmão Kelly. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Programa Ecos do Calvário. E não esqueçam que tem um canal no YouTube, EC Ecos do Calvário. Curte, comente, compartilhe também essas preciosidades que estão ali. E também, né, não deixe de se inscrever. E mandando os meus tradicionais abraços para minha mãe, para o Eude, o rapaz cheio de saúde, que também são cadeiras cativas do programa Ecos do Calvário. Dados esses recados, vamos rapidamente à reflexão, baseado em Lucas capítulo 24, versículo 44, que diz o seguinte: E disse-lhes Jesus: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E o 45, então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meus amados e queridos ouvintes do programa Ecos do Calvário, a verdadeira compreensão das Sagradas Escrituras não está somente em você conhecer profundamente o grego, o hebraico, o aramaico, a geografia bíblica, tudo isso é muito fascinante. Mas a Bíblia trata do seu único elemento central que dá toda o sentido dentro desta biblioteca sagrada, é a pessoa de Jesus Cristo. E aí, quando Jesus ele resolve falar, o que acontece com os discípulos? Abre-se o entendimento. Por isso que tem por aí, né, pastor José Ivan, gente que distorce a Bíblia. Ah, porque no hebraico é assim, é assado. E aí a gente pergunta, vem cá, você crê na palavra de Deus? A pessoa, não. Então por que você está usando a palavra de Deus para justificar seus pecados? É porque não abriu-se a ela, como aconteceu com os discípulos, todo o discernimento da centralidade de Cristo nas Sagradas Escrituras. Jesus cumpriu a lei. Jesus foi aquele no qual os profetas falaram. E nos Salmos, Jesus aparece como o Messias, né? Tanto sofredor quanto vencedor. E aí, meus queridos, Jesus tem aberto o seu entendimento ou você está comendo pela mão dos outros, pensando que está aprendendo a palavra de Deus quando está, na verdade, desaprendendo? Uma coisa muito interessante, pastor José Ivan e ouvintes, é que Paulo elogia em Atos capítulo 17 os bereanos. E vocês sabem por quê? E é uma coisa que falta muito em muito cristão hoje em dia. Não estava elogiando porque eles iam para o culto, não estava elogiando porque eles ouviam, mas é porque além de no culto, além de ouvir a preleção ali em cima, eles procuravam saber se na palavra de Deus está exatamente o que está ali declarando do púlpito, o que ele está lendo.
Ou seja, você tem que ter uma coisa chamada discernimento. Por isso que Jesus ele nos alerta a vigiar e orar. Tem gente que ora muito e vigia pouco. Aí você vê essas discrepâncias que tem por aí, do cara que vê não sei o quê, daquilo que não sei onde, sabe? Tem umas missionárias que são meio alfa aí, fala de coisa. Gente falando, Deus do céu, cada coisa acerca de Cristo e cada coisa acerca do diabo, que você fica... se você não tomar cuidado, verdadeiramente vigiar, entende? Você acaba entrando. E pior, pastor, tem gente até muito boa falando de coisa que não está nas Sagradas Escrituras. Então, o que é que acontece? Paulo, ele retira da parte de 1 Coríntios, os 4 primeiros capítulos, o seguinte: a culminância é essa. Aprenda de nós que em liderança, a não ir além do que está escrito. Porque quando você olha o contexto, você já compreende por quê. Tinha eu sou de Pedro, sou de Paulo, sou de não sei quem, sou disso, sou daquilo. E aí, de repente, olha, a igreja não está dividida desse jeito, não. Quem está fazendo divisão são vocês. Aprenda de nós, dos 4 citados, Paulo, Pedro, Apolo, Cristo, a não ir além do que está escrito. Porque sabe o que é que acontece nos tempos de hoje, para finalizar? Tem muita gente pregando evangelho para dizer que é rei da cocada santa, para dizer que é o cara, para dizer que faço, aconteço e não interessa o que os outros acham. E aí, o que é que acontece? Esses desmantelos que acontecem aí, escândalo, não sei quem, se meteu em esquema, isso, aquilo outro. Por quê? Vanglória, dizer eu sou o cara, eu faço, eu posso. E aí, tristemente, o que é que acontece? O caminho da verdade é blasfemado por essas, não vou dizer todos, mas por uma boa parte da imprensa que até hoje alfineta e impiedosamente massacra quem crê na pessoa de Jesus Cristo. Pastor José Ivan. Bendito seja Deus. Quero nesta oportunidade cumprimentar a grande cantora, serva de Deus, irmã Suzy. Um abraço e a todos que estão nos ouvindo nesta noite. Vamos ouvir agora o cantor Luiz de Carvalho, Desperta Brasil, Acorda Brasil. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos nesta noite o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, que veio trazer intrepidez, trazer unção na pregação do Evangelho. Jesus tinha plena consciência de que a igreja sofreria ataques terríveis, perseguição e morte. E para que os discípulos conseguissem sobrepujar toda aquela perseguição, era fundamental eles estarem revestidos do poder de Deus. E o mais glorioso é que Jesus é verdadeiro. Em Lucas, ele falou assim, no capítulo de número 24, e versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, os discípulos, os servos do Senhor, num total de 120, estavam no cenáculo, aguardando a promessa do Pai.
crendo que o Pai derramaria do poder do Espírito Santo sobre eles. Então é importante nós crermos na palavra de Deus, crermos sem duvidar na promessa de Deus. E aí o capítulo 2 inicia no versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, irmão Kelly. Aí nós aprendemos que eles estavam firmes, crendo na promessa de Deus, todos aguardando serem revestidos do poder de Deus. Estavam no mesmo lugar, com o mesmo sentimento, com a mesma esperança, crendo, irmão Kelly, que o Senhor iria cumprir regiamente o derramamento do Espírito Santo para revesti-los de poder, de unção, para eles testificarem do Cristo ressurreto, irmão Kelly. Glória a Deus, pastor José Ivan e a todos os ouvintes. Imagine só como é que são as coisas. Jesus havia ressuscitado e contemplado por uma multidão de, no mínimo, 500 pessoas. E ali, após a Páscoa, no final do Pentecostes, que é a tradição judaica após a Páscoa, estavam ali buscando a Deus. De repente, um evento sobrenatural adentra ao cenáculo e o Divino Espírito Santo vem sobre os que creem e faz falar em outras línguas. E segundo a parte de Corinto, é para que justamente os incrédulos eles possam crer que o falar em línguas é importante e é necessário. Coisa que, infelizmente, ultimamente tem sido negligenciada por alguns ministérios. A questão é de que o Divino Espírito Santo nos fortalece nos momentos difíceis, nos faz agir de maneira correta nas incertezas e que é aquele que cuida de nós de tal forma que através dele seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo para viver por toda a eternidade. Como diz Efésios 1:13, selados com o selo de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. E no versículo 2, nos diz a palavra de Deus. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Uma surpresa gloriosa. Estavam assentados, esperando a promessa cumprir-se, e de repente, diz a Bíblia, veio do céu um som, como de um vento veemente. Então, era o derramamento do Espírito Santo. E diz a Bíblia Sagrada que eles estavam assentados concordemente, aguardando serem revestidos do poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia, e foram vistas por eles, é uma coisa grandiosa, né? Eles presenciaram línguas repartidas como que de fogo. Línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No momento em que a língua, como de fogo, pousou na cabeça dos 120 que estavam nos cenáculos, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar noutras línguas, irmão Kelly. E aqui é interessante porque os cessacionistas não creem na atualidade do batismo com o Espírito Santo, não creem nos dons espirituais, mas nós que somos continuacionistas, nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, nós cremos e é bíblico que a evidência do batismo é o falar em línguas estranhas. Não existe batismo com o Espírito Santo sem a evidência das línguas estranhas. Então, a Bíblia é muito clara. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui eu me lembro, irmão Kelly, que o pastor Ciro Santos Zibordi disse que o pastor Antônio Gilberto estava ministrando. Aliás, o pastor Antônio Gilberto estava ouvindo o Ciro Santos ministrando a palavra do Senhor. E no fim da mensagem, Deus passou a usar o pastor Ciro Santos Zibordi na língua, só que o pastor Ciro não entendia, não compreendia a língua. Era uma língua hebraica. O pastor Antônio Gilberto conhecia o hebraico, falava hebraico. Você tem a direção de Deus, você sabe o caminho que está trilhando e não vai sair dele, por mais que grandes adversidades possam vir, problemas, dificuldades, decepções, nós teremos. Com certeza, os grandes homens de Deus tiveram muitas decepções, mas nem por isso entregaram os pontos, largaram a sua fé, permaneceram fiéis, firme, inabalável. Louvado seja o nome do Senhor, não culpando ninguém, mas acreditando naquele que fez a promessa. O profeta Abacuque pede um avivamento. E nos dias que estamos vivendo, o que precisamos? Precisamos de um avivamento da parte de Deus sobre nós, as nossas vidas, nas nossas igrejas, para que possamos entender que aquele que fez a promessa da salvação, ele continua ainda de pé no trono, mas eu e você precisamos continuar acreditando que a promessa está de pé, que não mudou. Os homens têm tentado mudar, mas a promessa de Deus, ela permanece inabalável. É isso que precisamos também. Tomar uma posição. Abacuque poderia muito bem dizer o seguinte: já que o povo, já que todo mundo estão espécie, já que todo mundo estão fazendo o que quer, quem sou eu? Somente eu? Que eu vou fazer no meio de um cenário desse, quando nós estamos já esperando a ira de Deus vir sobre nós, sobre Israel? Não, Abacuque não se conteve. Talvez você do outro lado é um Abacuque que quer recuar, mas o Abacuque que nós estamos falando, ele não recuou. O Abacuque que nós estamos aqui falando, ele orou, ele buscou, ele intercedeu pelo povo, ele não abriu mão. Ah, meus irmãos, precisamos dessa atitude do Abacuque, profeta Abacuque, que não abandonou os seus irmãos, que de maneira nenhuma ficou com a boca calada, não se retirou, não se escondeu. Ah, não culpou o A, não culpou o B, não. Abacuque sabia que somente Deus podia fazer o que ele estava pedindo através deste canto, desta oração. Louvado seja Deus. E nos dias que estamos vivendo, precisamos de muitos profetas Abacuque, que tenha também misericórdia do povo que está sendo enganado. E certamente, este Deus que é todo poderoso, este Deus que nunca perdeu uma batalha, que de maneira nenhuma vai perder batalha alguma, este Deus responde. Louvado seja Deus. Essa palavra, ela vem para o teu coração, meu amado ouvinte. Você que está afastado, você pode ligar a nossa programação para se reconciliar.
E quando você se reconciliar, você vai procurar uma igreja evangélica próximo da sua casa e você vai passar a servir a Deus e ser mais um intercessor. Vivemos dias tenebrosos, sim, mas certamente o nosso Deus é Deus de resposta. Que o Senhor Deus continue vos abençoando muito e medite nessa reflexão. Certamente Deus quer mudar o percurso da nossa história. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma mensagem curta, mas objetiva. E, na verdade, nós precisamos mesmo de um poderoso avivamento para Jesus fazer uma obra nesta terra que está marcada por tanta maldade, violência, arbitrariedade, injustiças, somente o agir de Deus. Joseph, tem alguém aí na ponta, né? Pode colocar aí? Pois não, meu querido? João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez o unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Minha irmã, você acertou a resposta. Agora, como é o seu nome? Né? E mande aí para o zap da rádio o seu nome, de onde você é, para podermos entregar este óculos ao pastor, deixar com o pastor Henrique, né? Lá em Messejana. Irmã, mande seu nome aí, por favor. Mandou? O nome dela aí, José? O meu nome é Paula, sou ovelhinha do pastor Nascimento. Olha aí, rapaz. Pronto, então nós vamos levar. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Bom jardim. Pronto. Deus te abençoe, minha irmã. Vai levar o óculos aí. Então leva o feminino, né? Para quê? Para ela, né? Glória a Deus. E na próxima terça-feira, nós teremos outro óculos que é o masculino. Vai ver outra pergunta e você pode participar e concorrer a este óculos. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, como falou nosso amado Nascimento, nosso irmão Nascimento, a igreja dos dias de hoje precisa realmente, irmão Kélio, evangelizar, levar a mensagem cristocêntrica. Eu dizia hoje no Cambeba, na pregação no Cambeba, que hoje estão colocando em notoriedade um ser humano. O louvor é para o ser humano. Não. A igreja de Jesus deve louvar o nome do Senhor. Porque as músicas hoje, irmão Kélio, ela é uma música de autoajuda, de engrandecimento do ser humano, de vença, receba, mas falta o louvor verdadeiro que adora o nome do Senhor, que exalta o Senhor, irmão Kélio. Restinho de tempo aí, 6 minutos para nós. Meus queridos, é aí que está a coisa. O que eu tinha dito anteriormente com relação a Hebreus capítulo 5. O pessoal age como menino. É um grau de meninice, de infantilidade espiritual que faz com que essas pessoas ajam desse jeito. Por quê? Não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, vai pelo papo, porque o papo é bonitinho, é isso e aquilo. Não tenho nada contra a autoajuda, mas o seguinte, vamos analisar o livro de Salmo, por exemplo. Tinha autoajuda, mas tinha repreensão. Falava do amor de Deus, falava do próximo, tudo. Quando a gente vai analisar a Bíblia, não é simplesmente só a partezinha boa, né, vamos dizer assim, do cordeiro, né? Mas a gente precisa analisar a exortação. Algumas vezes, pastor, e é interessante isso rapidamente, a pessoa precisa de uma repreensão até para ela se tocar e saber, a direção é aqui. Por isso que a vara e o cajado consolam. Por quê? Não é só o cajado, mas também tem que ter a vara. Não é só a vara, tem que ter o cajado. A Bíblia trabalha exatamente assim. Porque se a pessoa vai só no doce, só no mel, não sei o que do mel, lá, ela não alcança. É a lapada e o bálsamo, né? Pois é. Por outro lado também,
né, você tinha um erro nas gerações passadas de só verdade. só pé. Então, o que acontece? A Bíblia ela trabalha nessas duas dimensões. Jesus ele falou do céu, Jesus ele falou do inferno, mas sempre com aquele intuito de fazer com que a pessoa ela tenha uma mentalidade equilibrada, pastor José Ivan. Glória a Deus. Nascimento vai orar por nós. Faltam só 3 minutos, vamos orar. Você crê em Jesus, receba a sua bênção, a cura divina, a libertação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, né? Antes de orar, quero agradecer por estarmos aqui e quero também mandar um abraço para o nosso pessoal do Bom Jardim, né? Que estão também ligadinhos conosco aí nessa noite maravilhosa. E vamos orar. Você que está do outro lado que quer se reconciliar, eu vou orar aqui pela sua reconciliação. Depois você liga para cá dizendo que se reconciliou na próxima terça-feira. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, Pai querido, nós te somos gratos, meu Deus, por esse momento, por esta programação. Que o Senhor continue abençoando poderosamente aqui, meu Deus, o teu servo, pastor Ivan, irmão Kelly, que faz essa programação, toda a equipe. Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor alcance os corações que ouviram, meu Deus, hoje, meu Deus, esta programação, a palavra, os que estão se reconciliando, os que estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Alcança, meu Senhor, também nesta noite. Abençoa poderosamente, meu Deus, a todos, meu Deus, que ligaram nessa programação. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. 2 minutos. Deus é maravilhoso e você creia e receba a bênção de Deus. Deus tem prazer em abençoar, em fortalecer, em ajudar a sua vida. Você está triste? Alegre-se no Senhor. Leia a palavra de Deus. Ore, busque a Deus. Vivemos dias de densas trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então precisamos buscar a Deus. Eu dizia lá hoje também na pregação, nós temos que ter um tempo para falar com Deus, a sós para falar com Deus. Ler a palavra do Senhor, meditar na palavra de Deus, orar, buscar o Senhor de coração. Deus vai se revelar e vai nos usar poderosamente. Portanto, que Deus derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Terça-feira, com a permissão de Deus, estaremos aqui de volta para o programa Ecos do Calvário e também com o óculos feminino. Hoje já saiu, aliás, masculino. Com o óculos masculino. Hoje está o feminino e na próxima terça-feira vamos sortear o óculos feminino. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço, Joseph. Maravilha de Deus. O programa Ecos do Calvário, apresentado pelo pastor José Ivan, vai ficando por aqui. Mas a mensagem do Senhor continuará ecoando no seu coração. Na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, estaremos de volta. Glória a Jesus. Aqui na Efraim FM. Maravilha.